Então, hoje é o dia 11 de dezembro de 2016, por enquanto, né? Até meia-noite. E hoje estamos começando uma nova sessão dentro da carta, dentro da Epístola de 1 João, que estamos estudando. Eu não sei se o João premeditou isso ao escrever a sua epístola. Não, eu vou colocar os assuntos aqui de tal maneira que elas podem ser organizadas por sessões. Mas, de qualquer maneira, é o Espírito que conduziu o apóstolo a escrever, e ele tinha o seu planejamento de como abordar o assunto que o Espírito pretendia nos transmitir, que basicamente é a questão da comunhão, né? A comunhão a vida tem comunhão com a vida não tem comunhão com a morte. E a morte, infelizmente, está presente na igreja também. A igreja cristandade, a igreja visível, a igreja não como corpo de Cristo à noiva, mas a igreja organizada. Nela existem falsos mestres, existe joio, existe elementos estranhos. E o João, tendo como objetivo a qualidade da comunhão, ele vem desenvolvendo um assunto que passa de uma forma que vai se aproximando. Por exemplo, nós tivemos uma primeira sessão onde os filhinhos e a comunhão foram apresentados, que foi lá do capítulo 1, do verso 1, bom dia, até o verso 11. Depois nós tivemos a outra sessão, que foi a sessão número 2, que foi do 2:12 até o 2:27, aonde o apóstolo apresentou os inimigos dos filhinhos. Ou seja, Satanás, o mundo e a carne, né? Os desejos que lutam contra a palavra, contra Deus. Tivemos uma terceira sessão, breve, assim como essa também vai ser breve, que foi do 2:28 até o 3:3, aonde os filhinhos se relacionam com a volta do Senhor e os filhinhos e a volta do Senhor. E encerramos uma sessão que foi do 3:4 ao 24, que é os filhinhos contrastados com os filhos do maligno. Então, os filhinhos e a comunhão na primeira sessão, os filhinhos e os seus inimigos na segunda sessão, os inimigos e a volta do Senhor na terceira, os inimigos, os filhinhos e os filhos do maligno contrastados. E agora estamos entrando numa quinta sessão, a penúltima da carta, que é os filhinhos e os falsos mestres, né? Na primeira sessão, os filhinhos e a comunhão é apresentada, mas a comunhão pode ser perturbada, né? E ele vem de um plano mais macro, que são os inimigos gerais, o mundo, Satanás e a carne. Aí ele passa para um plano mais focado, que é os filhinhos e os seus inimigos mais amplos. Ele passa para os filhinhos e aqueles inimigos que estão mais próximos, que são pessoas que estão dentro da igreja e não são nascidas de novo. Na realidade, ainda são filhos do maligno, que permanecem na morte, que não amam de fato e de verdade, mas de palavra e de língua. Não tem a capacidade de cumprir o mandamento porque não tem o Espírito. Então, ele parte do plano geral, os inimigos em geral, o mundo, Satanás e a carne. Ele passa para um plano intermediário, que são aqueles com os quais nós convivemos, que são joios, são irmãos, são pessoas enganadas, pessoas que nós chamamos de irmãos, mas que nem têm o Espírito, nem são nascidos de novo. E agora ele chega no âmago da questão, que são os falsos mestres. Então a gente sai de um plano geral, os inimigos em geral, passa para aqueles que estão mais próximos, que podem nos contaminar, e agora passamos para aqueles que são os mais contundentes, que são os falsos mestres, né? Porque nós agora estamos nessa pequena sessão que vai do 4:1 ao 6, os filhinhos e os falsos mestres. Nós vamos ficar aqui uns 3 ou 4 domingos aqui, pelo menos 2, ainda mais que domingo que vem tem o almoço, né? Vai ser uma escola dominical mais curta. Uns 3 domingos pelo menos nós vamos ficar aqui.
1 João capítulo 4, versos 1 a 6. Que eu gostaria de ler com os irmãos. 1 João capítulo 4, versos 1 a 6. Aqui, ó. Os filhinhos e os falsos mestres. 4, de 1 a 6. É uma sessão curtinha. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, o espírito do anticristo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Alguns aspectos dessa sessão nós já abordamos, porque o assunto do anticristo já foi apresentado lá no verso 18 do capítulo 2. Então, esses versículos, o 4 de 1 a 6, eles não vão ser estudados sobre a ótica escatológica, porque nós já fizemos isso lá no capítulo 2, né? O anticristo final, o anticristo escatológico, esse aspecto já foi visto. O que nós vamos ver aqui agora, nessa sessão, é a motivação e o modus operandi do falso mestre. O espírito que está por trás do falso mestre. O falso mestre como indivíduo, o anticristo como indivíduo, o espírito da operação do erro que atua tanto no falso mestre e que também vai atuar no anticristo escatológico, não é o tema da nossa abordagem. Por exemplo, ô Elaine, domingo que vem você faz um pernil para nós? Ela pode fazer, todo mundo sabe, eu gosto muito de render graças na hora de comer, porque eu não quero passar mal. A palavra fala que todo alimento recebido com ação de graças, pela palavra e pela ação de graças, se torna puro. Todo mundo sabe disso empiricamente. Você sabe que dependendo da atitude, do espírito, do clima que está no ambiente, isso afeta até mesmo a nossa comida. Isso pode ser visto de maneira sutil nas questões lá de Levítico, por exemplo, que tange essa questão da comida, a questão da contaminação, a poluição noturna, a menstruação, o tocar o morto. Essas questões todas foram muito bem abordadas dentro do judaísmo, né? A lei mosaica não é válida para nós, da igreja, mas existem princípios que são princípios divinos e são universais. Todo mundo está cansado de saber, por exemplo, que uma comida feita por uma pessoa que está irritada, que está cheia de ódio, que está xingando, ela, por algum motivo, ela não fica tão gostosa quanto uma comida que é feita com amor, com carinho, né? Por exemplo, você vai comer um PF por aí, você não sabe se quem fez aquela comida é uma pessoa espírita, uma pessoa rancorosa, cheia de ódio, que até pode não ter cuspido na comida, mas ela deixa ali alguma forma de contaminação na comida, que não é bem propriamente dita a contaminação física, é uma contaminação espiritual, vamos dizer assim. Então, Elaine, em vez de fazer um pernil para nós, ela pode, cheia do espírito, cheia de alegria,
preparar essa comida, cantando, louvando ao Senhor e trazer. Com certeza essa comida vai ter muito mais sabor, vai ser muito mais gostosa do que se ela fizer. Tem que fazer, né? Caramba, essa igreja não tem ninguém, só cai nas minhas costas, tudo sou eu que tenho que fazer, e faz xingando, e pecando, e com raiva de qualquer jeito. Igual Moisés servindo água para a galera. Tá, seus malditos, toma essa porcaria dessa água aí. Ela vai furar o pneu assim. Talvez ela não fique tão gostosa se for feita com amor. O que eu estou querendo destacar aqui é o espírito com o qual você faz as coisas. A palavra fala, agora eu não me lembro em algum lugar aqui do Novo Testamento, o Paulo falando que se você faz de boa vontade, tem galardão. Se você faz só por fazer ou porque é obrigado ou de má vontade, apenas uma dispensação te é confiada. Então, uma expressão assim. Ou seja, a forma como você faz as coisas é tão importante como aquilo que é feito, né? O espírito que está por trás da coisa. Fez com espírito de alegria, fez com espírito de tristeza, fez com rancor, fez com ódio, fez com amor. Lembra da propaganda do Sazon? Nossa, está uma delícia. O que é isso? É o amor. Ele pôs uma pitadinha de amor na comida. É o Sazon. Lembra da propaganda do Sazon? É sobre doação. Porque às vezes, estou pensando especificamente de roupa. Eu tenho um princípio assim, tudo que sobra de roupa e tudo, quanto minha pequena não estou em casa, mas a gente sempre doa, né? Mas tem roupa que não dá para você doar, ou ela está estragada, ou está com o zíper sem funcionar e tudo. Mas aí eu sempre deixo separado para a pessoa, esse aqui precisa de conselho. Se quiser. Eu sempre é porque precisa de conselho, não está pronto para usar. E às vezes a pessoa não tem uma máquina. É aquele produto que o vendedor avisa, né? Tem um quebrado aqui, ó. Tem que ter a boa vontade. Às vezes a pessoa, uma vez eu estou falando isso, porque uma vez eu recebi umas coisas de uma pessoa, que meus meninos eram pequenos, para poder, para dar para eles usarem. Mas, assim, uma peça estava inteira, o resto estava tudo assim, rasgado. E assim, eu não sou, né, apesar de que eu posso arrumar. Mas como o cavalo dá, você olha os dentes, né? Mas era uma coisa assim. Ó, solão aí. E eu já tinha. Isso é uma coisa que a minha mãe me ensinava, assim. Você vai dar alguma coisa para alguém, você mesmo arruma, ou não dá sujo, por exemplo. Pegar o seu lava antes, às vezes a pessoa mora na rua, vai ter como lavar. Sim. Essas coisas bobas, assim. Não significa que você não pode dar. Eu dou, até os estragados. Eu faço questão de falar. Até uma vez eu fui levar lá naquela. Que aí você vê o espírito que está por trás de quem doou, né? Ele está doando é para ficar livre ou porque ele quer. Ele pensa lá no irmão. Não, as roupinhas que a Raquel, o André e o Guilherme ganhavam quando era pequenininho, das irmãs chique, né? A Aldinha, a Amélia, a Miriam, era coisas assim, vinha lavada, passada com sachê pendurado. Você vê que é uma coisa que foi feita com muito amor mesmo. Essa que é a ótica que nós vamos ter aqui em 1 João capítulo 4, versos de 1 a 6. É o que motiva o falso mestre. Você tinha terminado de falar? Não, eu só ia concluir. É o que motiva, é a motivação, o espírito por trás da ação, né? E isso é muito oportuno nessa sessão do João escreveu aqui no capítulo 4, versos 1 a 6, porque após contrastar os filhos amados, né, os filhinhos, meu papai, né, a palavra teknon lá do grego, né, os filhinhos amados e os filhos naturais do maligno, ele fez isso aqui nesse trecho que nós acabamos de estudar, que foi do 4 ao 24, após fazer o contraste, filhos de Deus e filhos do maligno, o João agora vai atacar esse problema do convívio que a gente é obrigado a conviver, né, dentro do cristianismo, não aqui na igreja local propriamente dita, mas dentro do cristianismo em geral, esse problema do convívio e do confronto com os falsos mestres. Ele afunilou do âmbito geral o diabo, Satanás, o mundo, a carne, para aqueles que a gente convive dentro da igreja e aqueles que estão dentro da igreja para enganar.
O foco está se afunilando, está se concentrando nesses indivíduos chamados falsos mestres, porque eles são enganados ativos. Agora nós vamos entrar dentro de assuntos que você tentou abordar aí em outros domingos, que eu te deixei sem resposta, que agora é o momento da gente abordar isso. Agora o João, ele está se afunilando e se concentrando, né, o assunto dele agora são esses enganados ativos. Eles são colaboradores e embaixadores de Satanás. De propósito. Nós vamos ver que a palavra, um outro texto que nós vamos navegar nele, que é muito paralelo a esse, já pode deixar até um marcador lá, que se der tempo nós vamos nele, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que é muitíssimo conhecido, né? O Espírito avisa expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Primeiro vamos só ler, mas a pretensão é dar uma estudadinha nesse texto. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4. É dos versos 1 ao 5, eu vou ler 1 e o 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma, o irmão conhece o texto, né? Expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. A palavra apostatar da fé aqui, ó, a palavra no grego, apóstasis, a nossa palavra praticamente é uma transliteração do grego, significa o abandono consciente e deliberado. Ele sabe qual que é, ele sabe que está deixando o reto caminho e indo para o caminho do mal, do erro, mas existe vantagem nisso. E ele vai a si mesmo, o falso mestre. É o apóstata. Você perguntou, ele está consciente, tá? A palavra apostatar significa abandonar conscientemente, deliberadamente, porque quer. Eu vou sair daqui porque eu quero. Talvez entre naquele texto de Hebreus, né? Experimentou, eu até falei isso já alguma vez, experimentou, como que pode ter experimentado do Espírito e ter abandonado? É esse apostato, tá? Exatamente, é exatamente isso. Nós vamos também contrastar essa passagem de Timóteo, 1 Timóteo 4:1, com aquelas passagens cabulosas lá de Pedro, que fala da porca lavada, etc. Que são pessoas que elas não são nascidas de novo. Nós vamos ver que o Judas 19, nós ainda vamos entrar nesse assunto, eles não têm o Espírito. Então eles não são nascidos de novo. São pessoas enganadas e enganadoras. São enganadores ativos. São colaboradores conscientes de Satanás, embaixadores. Aqueles lá da sessão anterior, do 3, do 4 ao 24, são predominantemente enganados passivos. Passivos. Eles agem como agem, não conseguem amar, ama como Caim, não ama de fato e de verdade, mas age só de palavra e de língua. Aquilo tudo que a gente viu dentro da sessão, todo aquele comportamento que caracteriza aquele que está na igreja sem ser nascido de novo, em contraste com aquele que está na igreja e é nascido de novo, e a grande diferença é que o nascido de novo tem o Espírito e o não nascido de novo não tem o Espírito. Tanto é que a sessão termina lá no verso 24, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu, né? A grande diferença é essa. Nessa sessão que o João acabou de escrever, do 3, 4 ao 24, os abordados foram os enganados passivos. Eles agem naturalmente como agem porque não têm o Espírito. Não têm o Espírito. Tanto que a sessão termina com um grande diferencial do filhinho amado, a presença do Espírito. A grande diferença, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque o que não tem o Espírito dá esmola. O que tem o Espírito dá esmola. O que não tem o Espírito dá dízimo. Estou falando de gente dentro da igreja. O que tem o Espírito dá dízimo.
O que não tem o Espírito vai lá no evangelismo. O que tem o Espírito também vai lá no evangelismo. O que não tem o Espírito, lê a Bíblia. O que não tem o Espírito, o que tem o Espírito, lê a Bíblia. Ou seja, as atividades externas são iguais. A diferença é com que espírito você faz isso. Com o espírito humano que nada entende, com o espírito de Deus que a tudo prescruta, ou com o espírito do maligno que deturpa e afasta e apostata. Essa que é a diferença. O grande diferencial, o João dá aqui no final da sessão que terminou, é que o Espírito que nos deu. Então, esses que foram abordados na sessão anterior, do 3, 4 a 24, são enganados passivos. Eles só agem como agem porque não tem outro jeito de agir. Eles não têm o Espírito. Nós agíamos da forma como agíamos porque não tínhamos o Espírito. Hoje nós agimos como agimos porque temos o Espírito. Podemos entrar em rebelião e desobediência e voltar a agir como éramos antes. Mas aquele já não é mais quem eu sou. Agora eu sou nova criatura. Já o homem natural, ele está limitado. O entendimento dele é limitado, as ações dele são limitadas. Ele não tem o Espírito. E o grande diferencial é que nós temos o Espírito. Mas nessa sessão aqui, no 4, de 1 a 6, não está falando do nascido de novo que tem o Espírito, e nem do enganado passivo, que apenas age como age porque não tem o Espírito. Estes dessa sessão são enganados ativos, porque agem como agem, não apenas porque eles não têm o Espírito. Judas 19 fala isso. São sensuais que não têm o Espírito. A palavra aqui está até meio pessimamente traduzida, incompletamente traduzida, que é sensual. Quando a gente fala em sensual, a gente pensa, né? Naquela coisa bobila. Mas sensual significa simplesmente aquele que age naturalmente, psiquicamente. De sensação em sensação. Sensacionalmente, pelas sensações. A palavra é essa. Epitumicamente. Porque existem 3 formas de agir. Você pode agir psiquicamente, que é naturalmente, né? pela epitumia, que eles traduziram aqui sensualmente, sensuais, não tem espírito, em Judas 19. Você pode agir pneumaticamente, pelo espírito, ou você pode agir sarquicamente, que é na carne. Né? Isso tudo é apresentado lá em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, isso é falado. Existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Né? O homem natural, o espiritual e o carnal. Esses aqui, dessa sessão, eles não são enganados passivos, que apenas não têm o Espírito. Eles são enganados ativos, porque além de não ter o Espírito de Deus, eles têm outro Espírito. E a gente sabe que Espírito é esse. 1 Timóteo 4:1, Atos 3:10 e outras passagens, fala que eles agem sob a orientação do demônio, do inferno, de Satanás. Você pode agir por si mesmo, psiquicamente. Você pode agir pelo Espírito de Deus, se você tem o Espírito, se você é nascido de novo. Ou você pode ser controlado por outro Espírito, né? Que nós acabamos de ler aqui em Timóteo 4:1, que são espíritos de demônios. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E que espírito é esse? Que espírito é esse? 2 Pedro 2, versículos 1 a 3 fala. Que espírito é esse? 2 Pedro 2, de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, secretamente, de uma forma ao lado. Aquele negócio, esconde à vista de todos. Seja verdade, eu não quero que ninguém encontre esse ovinho. Eu vou esconder esse ovinho. Aí você esconde aqui, ó, na frente de todo mundo. Já viu isso? Esconder à vista de todos, né?
É como Satanás faz. Ele coloca tão óbvio, não, ele não ia ser tão cara de pau assim, mas é. Ah, nesse sentido? Nesse sentido. É tão explícito que a pessoa até duvida, não é possível que esse boiadeiro de chapéu é do capeta. Ele é tão de Deus, eu sei, eu não estou citando nome. Sei que esse evangelista chapeludo aí está seguindo dele. Porque nós vamos ver que existe um mito por trás disso. Nós vamos ver essa questão, ainda estou adiantando aqui. Mas deixa eu só te perguntar, é no sentido também, não só porque ele parece ser tão igual, que eles deixam ele à vista, ou porque o povo é tão tapado que independente de não ser igual... Os dois. Mas principalmente o primeiro. Ele faz tão dissimulado que Satanás nem se preocupa em esconder. Exatamente. Porque você tem que olhar a palavra aqui no grego. A palavra no grego significa literalmente significa aquele que entra junto com você pela porta. É tipo assim, você tem um bilhete para entrar. É igual os carros que passam ali nos pedágios. Já viu? Um cara paga, a carreta vem e sai empurrando e passa junto. Já viu essas reportagens sobre isso, pessoal que não paga bem? Você está entrando dentro da porta, ele vem e aproveita e entra junto com você. Na cara de pau. É dissimulado no sentido de... a intenção dele é de destruição. Mas a apresentação dele é explícita e pública. É um secreto que é explícito. Que a palavra que alguns traduzem, tem versões que traduzem, os quais introduzirão secretamente heresias destruidoras, ou dissimuladamente. É assim na cara de pau mesmo. Vou fingindo que não é comigo, se colar, colou. Eles vão entrando assim. Até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eu estou querendo chegar num ponto aqui no 3. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E aonde eu quero? Que demônio é esse? Que espírito é esse? Porque o enganado passivo, ele apenas não tem o espírito de Deus. O enganado ativo, além de não ter o espírito de Deus, ele tem um outro espírito. Que espírito é esse? O 2 Pedro 2,3 fala: também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Aí o demônio da avareza, o demônio da ganância, o demônio da autopromoção, o demônio da... Qual que é a palavra? Que eu gostei de uma palavra que eu usei ontem. Da autossatisfação financeira, encosta no cara. Ele que apenas não tinha um espírito, agora ele passa a ter outro espírito. O espírito de avareza. Ele vê que tem jeito de ganhar dinheiro com esse negócio aqui. Mesmo porque instituições eclesiásticas, eu acho isso um absurdo. O governo está espremendo todo mundo. O governo está querendo mais imposto, está enxugando a aposentadoria, está tirando... Por que não taxa grandes fortunas e não começa a cobrar imposto dos bilhões que circulam na mão dessas seitas protestantes e do catolicismo? Tem um rapaz aí que acorda sempre bem cedo, ele gira bilhões. Você já viu a fortuna do rapaz que acorda mais cedo? Ele vai ali mais cedo, é que ele gosta de jejuar e acordar bem cedinho. O capital de giro da igreja dele é de bilhões, dezenas de bilhões, e não paga imposto. Isso é bom demais, você tem um comércio que não paga imposto. E por não pagar imposto não é fiscalizado. Sim, claro. Lava dinheiro da cocaína, lava dinheiro da corrupção, lava dinheiro de tudo ali. E assim, é triste porque... Tristíssimo. É claro que, biblicamente, até tem um fundamento, mas acontece que o oportunismo é muito grande e outra coisa. Nesse biblicamente, até que tem um fundamento é que é de doer, mas nós vamos comentar sobre ele. Mas nós vamos comentar sobre isso. Mas não é por eles que eles... Não é por isso que eles fazem. É porque tem um texto bíblico que fala: não cobre imposto do seu irmão. Só que o Estado não é nosso irmão. É isso que eu queria falar. Entendeu? Então, assim, mas esse é o fundamento católico. Não é nem base bíblica, não. É porque o catolicismo, desde a época das capitanias hereditárias, conseguiu essa benesse junto da coroa de Portugal. Exatamente, isso que eu ia chegar. Então, assim, como é um fundamento católico... Só que os crentes cresceram demais, né? Exatamente. Aí,
O nosso legislativo volta atrás tão fácil, podia voltar atrás nisso. Eles abaixaram o salário dos vereadores de 4 mil para 1.500. Foram eleitos e agora revogaram a lei que abaixou o salário da Câmara Municipal. Nossa, o senhor viu essas notícias aí também? Não. Eles abaixaram o próprio salário, reduziram em 60%, foram reeleitos, revogaram a lei. Revogaram a lei. O presidente da nossa Câmara aqui é daqui, né? Pois é. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer isso, que esse fundamento que eles usam como bíblico acabou afetando todas as religiões por causa da Constituição, não tem como você fazer distinção. Sim. E acabou virando que a Constituição é ampla, né? É, um canal de lavagem. Mas isso tem que ser revisto. Isso tem que ser revisto. Ou seja, os enganados ativos, os falsos mestres, diferentemente dos enganados passivos, que são os cristãos que não são nascidos de novo, eles além de não ter o espírito, eles têm outro espírito, o espírito de ganância, o espírito de avareza. E voltando aqui que observa que no nosso texto, amados, 4:1, não deis crédito a qualquer espírito. Nós estamos estudando só esse pedacinho aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Porque nós, da igreja de Laodiceia, da igreja atual, estou me colocando também, mas é lógico que nós temos uma percepção espiritual que nos permite detectar essas coisas. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 2. Mas a maioria das pessoas julga que só porque existe um palavreado evangélico, isso quer dizer que aquilo ali é de Deus. Só porque usa a Bíblia, só porque fala Jesus, fala graça, fala as palavras-chave corretas, que aquilo ali é de Deus. Não necessariamente. Porque a gente sabia que através de 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, que Satanás ele finge que é de luz. E os ministros dele se fingem de ministros de justiça. Ele não se apresenta batendo cabeça e tocando heavy metal. Deve ter até pastor aí que faz isso. Deve ter pastor metaleiro. Hoje em dia tem de tudo, deve ter, né? Mas não é assim. Observa que no nosso 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns vão se afastar consciente e deliberadamente da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então aqui nós temos duas coisas. Nós temos a fé e nós temos o ensino de demônio. A fé aqui é a fé doutrina. A fé aqui está falando isso aqui, ó, a fé. A palavra de Deus. A fé aqui é sinônimo da palavra de Deus. É a mesma, porque a palavra pistes, ou pisteu no grego, aparece em diversos contextos das Escrituras. E existe a fé, que eu chamaria de fé natural. Todo homem tem, o pastor Márcio falava isso, cada um deposita no que quiser. No gnomo, em Jesus, na Maria, em São Judas, onde for. Existe, entre aspas, a fé, bem entre aspas, natural. Existe a fé e confiança para a salvação. Aquele que crê no Filho tem a vida. Existe a fé e confiança para o seu andar cotidiano. E existe a fé como dom, que é uma fé mais caprichada, que é o dom do Espírito, é uma fé particularmente mais poderosa, que é uma capacitação do Espírito, assim como ele capacita para socorrer, para presidir, para ensinar, para pastorear, para evangelizar. Ele também capacita para crer de forma excepcional, é o dom da fé, é outro tipo de fé. Agora, essa fé que nós estamos falando aqui em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, é a mesma que está lá em Judas. Logo no comecinho, ó. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos, Judas 3, acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé
que uma vez por todas foi dada aos santos. A fé que está falando é essa fé aqui, ó. A fé é a palavra de Deus, né? E aquele versículo que o pastor Geraldo gosta muito, eu também mais ainda, lá de Romanos 10, 17, que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá é a fé confiança, é a fé acreditar, né? Então, a sua confiança em Deus cresce à medida que você entende o querigma, a pregação, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A confiança em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus explicada. É isso que quer dizer no grego. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, alguns apostatam dessa fé doutrina. Alguns apostatam da fé palavra de Deus, a fé doutrina, a fé ensino. E deliberada e conscientemente passam a seguir, a depositar a sua confiança no ensino que o demônio ensina. É isso que está falando aqui. Ou seja, a fé e confiança vem pelo ouvir o que a palavra de Deus ensina. E aqui, a fé é distorcida, ou seja, o engano vem pelo ouvir o que o demônio ensina. A confiança em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. A confiança no demônio vem por ouvir o que o demônio ensina. Isso é fato. Toda pessoa, assim, só levando para um outro plano rapidamente, toda pessoa que lê, por exemplo, os escritos de Kardec, começa a tomar simpatia pelas coisas do Kardec. E começa a ficar simpático à forma do Kardec pensar. Quando ele assusta, ele já está lá no meio dos kardecistas, estudando com os kardecistas. Se você lê livros psicografados, literatura espírita, a tendência é que você se torne um espírita. Se você lê Bíblia, a tendência é que você se torne um crente. É uma imitação. Os escritos influenciam. O nosso cérebro ele foi moldado para isso. Eu já tive, em 1977, lá no Cefet, que na época chamava Escola Técnica Federal de Minas Gerais, lembra? Da ETFMG, lá aquele pavilhão lá na Gameleira, lá eu tinha aula de música. E eu tinha uma professora lá muito doidona, que era música, cantava, ela era soprano, tocava tudo quanto é instrumento. E ela queria que nós nos acostumássemos a gostar de Bach, Beethoven, Mozart, esses caras aí. Eu falei, professora, nós gostamos de rock. Como é que eu vou gostar disso? Aí a gente ganhava ponto, por exemplo, se fosse no Palácio das Artes, eu ouvia lá, cantava, não sei o que. As aulas eram assim, você ganhava ponto por participar dessas coisas. E não é que você acaba gostando desse trem mesmo? Por fim, eu tinha uma fita com músicas clássicas que eu ouvia no headphone. Ou seja, eu deixava de ouvir um pouquinho de rock para ouvir de vez em quando um pouquinho de música clássica. E essa professora falou o seguinte: tudo é uma questão de costume. Deve ter até livro escrito sobre hábito por aí, não deve ter, errado? Sobre hábito, mudar o hábito, a força do hábito, é porque ele gosta desses assuntos, ele tem livro sobre isso. Ou seja, se você ficar escutando muito forró, você vai acabar gostando de forró. Se você ficar escutando muito funk, você vai acabar gostando de funk. Se você ficar ouvindo muito jazz, você vai gostar de jazz. Se você ficar... é um hábito que se adquire. Se você escuta muito a palavra de Deus, a sua fé em Deus vai crescer. Se você escuta o ensino do demônio, o engano vai predominar na sua vida. Porque Satanás quer te afastar da comunhão com Cristo, se você for nascido de novo, e te afastar da salvação, se você não é nascido de novo. O demônio ensina de maneira a afastar da palavra de Deus. Afastar da palavra de Deus. Ele quer que você abandone deliberadamente, conscientemente a fé. E o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão conscientemente e deliberadamente aquilo que a palavra de Deus ensina.
por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, quando fala isso, ensino de demônio, a gente pensa que são rituais macabros, né? São coisas ocultistas, que são magias negras, são coisas assim, né? Então, essas coisas também são. Esses rituais macabros, esses ensinamentos aí tenebrosos, isso também são. Mas o que esse texto aqui do 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, mesmo porque o contexto aqui é a igreja que o Timóteo tomava conta, é que a doutrina de demônio ela está presente na igreja. O ensino de demônio não são apenas essas coisas ocultistas. São ensinos de falsos mestres que, movidos por ganância, distorcem os textos sagrados com o objetivo da avareza e da ganância, para a autossatisfação financeira. As doutrinas de demônios são, na sua maioria, textos fora dos contextos. Que Satanás cita a Bíblia não é surpresa para ninguém. A gente sabe que ele dialogava lá com Jesus na tentação, por exemplo, usando a palavra. Mas também está escrito que aos teus anjos darás ordem para que não tropeces. É óbvio que Satanás, eu vou falar até uma coisa aqui, não o espírito do texto, porque o espírito dele é outro, e Jesus já falou que ele não conhece a verdade, que ele nunca se firmou na verdade, que ele não tem nada a ver com a verdade. Mas o texto, a letra, o conteúdo literário das Escrituras, Satanás conhece muito bem. Tanto é que a gente vê, quando a gente vê Satanás argumentar pela boca de saduceus, pela boca de fariseus, pela boca de alguém, até mesmo diretamente falando com Cristo, a gente percebe que ele tem conhecimento das Escrituras. O falso mestre, ele tem conhecimento das Escrituras, né? O fato de que ele abandonou o que fala no nosso texto de João, não é que no texto de Timóteo, fala que pela hipocrisia dos que falam mentiras ele tem cauterizado a própria consciência. A consciência cauterizada quer dizer que ainda que eles tenham conhecimento da verdade, eles não seguem essa verdade. Eles não pautam a sua vida por essa verdade. E porque eles não possuem temor de Deus, ou por qualquer outro tipo de autoridade, de acordo com os textos que falam desse assunto, que é 2 Pedro 2 e Judas, eles propagam mentira conscientemente para atender os seus próprios interesses. São gananciosos. Mas que eles têm conhecimento da verdade, eles têm. Eles não têm um novo nascimento e nem o espírito que o novo nascimento concede para dar entendimento para essa verdade. Então, a doutrina de demônio não é necessariamente aquela coisa macabra, ocultista, misteriosa, dessas religiões de mistério, tal, que tem por aí. Doutrina de demônio, dentro do contexto eclesiástico, do contexto das cartas que a gente está citando e estudando aqui, Epístola de João, Judas, 2 Pedro, Timóteo, são textos fora do contexto. São textos fora do contexto. É só você ligar a televisão que está cheio de gente fazendo isso. Você liga lá. Esse fim de semana, particularmente, nos últimos dias, eu perdi bastante do meu tempo lá, ouvindo, cara. O rapaz lá, aquela plateia, milhares de pessoas. Ele não prega. Ele conta caso. Ele conta causos. Ele fica contando caso. Lá no fundo assim tem um livro dos dizimistas de todo tamanho, gigante, né? O interesse dele é esse, é recolher sem pagar imposto, encher o bolso. E para isso, de vez em quando, ele pega um versículo. Ele vai lá, pega aquele versículo, tira do contexto e faz a aplicação com o objetivo que ele quer. Entendeu? Normalmente são versículos que
quanto mais generoso você for, mais mão aberta, mais liberal, mais a bênção de Deus vem sobre a sua vida e sua casa. E se você quiser, aqui nós recolhemos a sua generosidade. Esteja à vontade para depositar no nosso cofre. E sempre dá um arzinho assim de, nossa, eu nunca olhei esse versículo por esse lado. É porque não tem esse lado. Não tem esse lado. Eles estão distorcendo, eles estão dando uma ênfase no texto sagrado, fora daquilo que ele realmente quer ensinar, para que ele ensine aquilo para o qual ele quer que as pessoas olhem. Ou seja, você fica achando que o falso mestre, ele vai vir com esses magos do desenho, com aquele chapéu pontudo, e todo mundo, ó, esse é do capeta, é óbvio que ele é do capeta, segue quem quiser. Não, ele vai se apresentar falando aleluia, irmão, ele vai se apresentar fazendo o estereótipo que todo mundo gosta, que todo mundo quer, que está na moda, falando as palavras que se fala dentro de igreja, só que o espírito é outro. É isso que tem que ser olhado no contexto do João, é esse. O espírito é outro. E nós temos que tomar cuidado. A gente está muito satisfeito que nosso país é cada vez mais evangélico. Nada, o nosso país é cada vez mais espírita. Está distanciando. Não, é espírita. Tem muito realmente. Aquilo ali é espiritismo evangélico. Invertendo o cristianismo, passando para humanismo e não cristianismo. Exatamente. Está se colocando a situação humana dentro do padrão humano. Você agora é um cristão dentro do padrão humano. Uma coisa que começou bonita aqui em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil, lembra quando, segunda metade da década de 70, a década de 80, foi uma explosão, não foi? Evangélico em BH era gato pingado, eram segregados, escondidos nas suas igrejas batistas, metodistas, presbiterianas. Aí a coisa ficou popular, o espírito começou um movimento e o diabo está dando fim para ele, está redirecionando esse movimento. Mas não foi uma explosão? Eu já disse isso para mim, é muito difícil dizer assim, eu vou escutar essa pregação sempre. Quer dizer, você escuta uma vez, depois você vê que está encaminhando para uma direção contrária, está humanizando, você fica conformado com o mundo, você seja caridoso, obediente, crê em Deus, crê em Jesus, crê também na Maria, crê também no fulano, crê nesse clã, e às vezes alguns só crê mesmo em Jesus, mas o modo como às vezes seus filhos, a alma foi embora e nós aqui estamos resolvendo o problema. Agora você vai ser bonzinho, agora você vai fazer a obra que ele te falou, agora você vai ser caridoso, agora você vai fazer isso. Então ele se encaixa. E isso impressiona muito, humano. Não é verdade isso? No meu modo de no meu conceito. Eu ouvi também uma palavra da católica, tinha uma multidão muito grande. E ele fazia exatamente. Ele tirava um texto, aquele texto, ele fazia uma farra com ele, e o povo ficava ali constrangido. Glória a Deus! Humilhado. E aqui eu fiquei ouvindo, chamei a Débora para ouvir também, falei, vem cá ouvir um pouco para você ver que fanfarra estão fazendo, que hipocrisia. É uma verdadeira hipocrisia. Traz Jesus apenas com engodo para ser ele, o santo, e agora nós vamos comer a farofa dele. Sim. Pois é. A doutrina de demônio não é aquela coisa macabra e oculta, é a palavra de Deus tão velha, conhecida nossa, mas distorcida. Cristão que está interessado na verdade. O problema maior é este, que a sagacidade do inimigo, ela não se revela, o elemento que está fazendo aquilo, ele talvez seja inconsciente, mas ele não está servindo a obra de Deus, ele está servindo a obra humana. Mesmo porque o Pedro aqui falou que muitos seguirão. Então isso está acontecendo. Sim. E milhares ficam ali tudo de boca aberta, como se estivesse Deus falando. Olha, ali Jesus está do lado olhando, coitado desse meu povo, todos querendo entrar, mas eles não deixam. E muitos seguirão. Está escrito aqui em seguida. Então nós estamos, eu já falei que a época mais difícil para anunciar a verdade é hoje. De toda a minha vida. Porque a verdade está muito conhecida e muito aceitável, né? E a verdade do povo é uma verdade relativa. A verdade verdadeira, a única verdade
que não se altera, é a palavra de Deus, mas ela está se alterando. Até eu queria, se eu permitisse, acrescentar uma palavra aí sobre, na minha Bíblia, é um texto bíblico diz assim: ouvir pela palavra e não ouvir a palavra. Você pode ouvir a palavra, mas a palavra você ouviu, mas quando você ouve pela palavra, a palavra de Deus, ela tem poder. Quando a palavra fala, o Espírito de Deus testifica. Isso é que eu quero dizer. Quando ouvir pela palavra, quer dizer, Deus está falando. E aí então o Espírito testifica e dá entendimento. Aí a pessoa toma atitude. É o Romanos 10:17. Todo mundo ouve a palavra de Deus, mas ela fica no ar, não vai no âmago do Espírito, da alma, ela fica na capacidade racional. E dentro daquele limite racional, ele traduz o que convém, às vezes segundo o Espírito que opera nele, às vezes do engano ou da justiça. Então, quando ele ouve pela palavra, é diferente. É quando a gente se converte, já teve experiência de nascer de novo, a gente sabe que o Espírito está falando com a gente mesmo. Ele está fazendo, olha, agora é eu, não é mais ninguém não. É eu que estou falando. Então, nós toma posição. Então, é muito importante esse estudo. Não é fácil assim transmitir para outras pessoas, não. Especialmente se uma igreja tiver muita gente, vai ter muita gente, a maioria ainda bem que tem pouco, né? A maioria diz assim, não entendi nada. Ou pior ainda, né? Discordo. Ou pior ainda, discordo. A maioria vai dizer, não entendi nada. Mas para fechar aqui, nós estamos aqui no 4.1, bem A, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito. Por que não deis crédito? Eu não te pegaram. Está sendo falado é a palavra de Deus, lá nessas igrejas. O nome que está sendo dito é o nome de Jesus. Mas não deis crédito, porque é outro Jesus, de acordo com 2 Coríntios 11:4. Eu achei isso interessante, porque eu já tinha visto falar em outro evangelho, né? Olha o 2 Coríntios 11:4. Diz que existe outro Jesus sendo falado por aí, Dentro dos mormons. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais, olha, espírito diferente, é o espírito aqui de Deus, não deis crédito a qualquer espírito, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Aí ele tem um contexto. Ou seja, não deis crédito, isso aí é outro Jesus. 2 Coríntios 11:4. Ou de acordo com Gálatas 1:6 e 7, é outro evangelho, ainda que não exista outro evangelho. E Gálatas 1:8 fala que ele é maldito. Maldito. E 2 João 7, 2 João não tem capítulo, né? 2 João versículos 7 a 11, diz o seguinte. Ô Carlos, você sabe que nós estamos no finalzinho. É porque na hora que você leu o 11:4, você falou também ali embaixo do espírito diferente? Com o quê? Outro Jesus que não tens pregado, ou aceitais espírito diferente, é o mesmo lá do João que você leu agora? Sim, exatamente. Por isso que eu enfatizei com a voz. Não deis crédito a qualquer espírito. É o que eu estou falando desde o comecinho. A ênfase nesse trecho de 4, de 1 a 6, é a motivação, o espírito da coisa. É o espírito da coisa. Olha o 2 João. Porque muitos enganadores têm seguido pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, no ensino, na palavra de Deus, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa,
nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá as boas-vindas faça cúmplice das suas obras más. Não deis crédito, o João está falando aqui no 4:1. É outro Jesus, é outro evangelho, é maldito e não deve ser recebido. Aí na semana que vem, nós vamos estudar o provai. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. É o que nós vamos fazer na semana que vem, nos breves 20 minutos que nós teremos. Nós vamos aprender como ser, como é que era lá, aquela igreja lá que era caprichosa, lá de Atos? Bereanos. Nós temos que ser bereanos. O nascido de novo é capaz de detectar falsos ensinos e de discernir o espírito que está por trás desses falsos ensinos. Isso nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 2. Amém? E no texto lá de Efésios, como é que se prova os espíritos? E ele está falando, não dá crédito para... Não é só porque fala aleluia, glória a Deus, que é de Deus não, hein? É outro Jesus, é outro evangelho. É maldito, não deve ser recebido. Fique esperto. Fique esperto.